Bom dia, boa tarde, boa noite ou provavelmente boa madrugada. Seja onde estiver ou quando estiver, eu espero que você esteja bem. Se bem que se tu tá nesse vídeo, tu não tá bem, né, irmão? Você já deve ter percebido que o vídeo tá extremamente simples e sem nenhum tipo de edição, apenas minha voz e uma gameplay de fundo. Mas esse é justamente o meu objetivo. Eu quero só conversar sobre problemas que um jovem sofre num mundo onde tudo é tão rápido e não tem tempo pra nada, onde as coisas precisam ser instantâneas e ninguém quer esperar mais absolutamente nada, mano, só tão indo. Meu objetivo aqui é falar sobre a procrastinação, que é um mal que tá assolando essa geração. Confesso que eu usei uma hipérbole no título pra chamar um pouquinho a sua atenção, e agora que tu tá aqui, eu espero que tu me escute com a mente aberta e entenda que eu não tenho roteiro, eu não tenho nada, eu tenho apenas a minha experiência que eu quero compartilhar com vocês e ver se alguém se identifica comigo. Mas o que seria a procrastinação? Se tu tá nesse vídeo, tu provavelmente já sabe a resposta, mas eu vou seguir o embasamento do Google pra gente ter uma noção. Se a gente pesquisar no Google o que é procrastinação, ele fala que basicamente é adiar as coisas importantes, ou seja, deixar pra fazer depois aquilo que é importante. E entre aspas ele tá certo, porque isso realmente acontece, mas no mundo de hoje não é apenas as coisas importantes. Na verdade a gente tá deixando tudo pra depois. A tarefa mais simples que demoraria 20 minutos, a gente acha que vai demorar horas e não move um músculo para tentar fazer ela ou realizar ela. E isso é muito louco porque, pô, mano, eu não lembro de ser assim antigamente. Antigamente, se eu tinha que fazer algo, eu falava, não, eu vou fazer. Eu ia lá e fazia. Quando eu era menor, quando eu não tinha redes sociais, quando eu não tinha prazos para entregar nem nada, eu ia e fazia, tipo, ninguém precisava me pedir ou eu não era obrigado, eu só ia e fazia sem medo, sabe? Mas com o tempo as coisas mudaram e hoje, pô, eu não tenho vontade de fazer nada. Tanto que esse vídeo que você tá vendo, eu já tô procrastinando ele umas 2 semanas pra fazer. Tu tá me entendendo, tá ligado? No vídeo de procrastinação eu tô procrastinando. É irônico, mas é a verdade. E eu acho que eu sei o porquê que eu tô fazendo isso, tô procrastinando e provavelmente o porquê que você também está procrastinando. É uma coisa que você já escutou antes, é a famosa zona de conforto. A zona de conforto, pra você que não sabe, basicamente é um lugar que tu sabe que tá ruim, tu sabe que aquilo não é um lugar bom, ou o momento da sua vida não é especificadamente um lugar, e sim, muitas vezes um momento da sua vida. Você sabe que você não tá numa condição legal, que a vida não tá boa, mas por algum motivo você não quer sair. É como se você simplesmente aceitasse, tipo, minha vida tá uma merda, eu vou dormir, acordar, seguir a mesma rotina, a vida vai continuar uma merda, eu tenho noção de que a vida tá uma merda mesmo assim e eu não quero sair daqui, eu vou ficar aqui. Isso é muito louco, né? Porque se tu tá em um lugar ruim, a primeira coisa que tu quer fazer é sair, né? Mas a zona de conforto faz a tua noção ficar toda deturpada. E assim, pra ser sincero, eu não tenho uma resposta clara do porquê que isso acontece. Como eu falei, eu tô sem roteiro, eu não pesquisei nada, eu tô aqui só falando com vocês. Um relato de um jovem que também procrastina e que entende os outros que procrastinam. E não quer só apontar o dedo e falar, não, tu tem que ter disciplina, não sei o que, porque, cara, como é que tu vai cobrar disciplina numa geração indisciplinada, tá ligado? Tudo bem, existem exceções, sempre existem, mas 90% dos jovens de hoje em dia sofrem com procrastinação. Na verdade, eles sofrem de muito mais problemas mentais. Eu acho que a gente nunca viveu numa era tão, sabe, com tantos problemas mentais ao mesmo tempo. Eles sempre existiram, claro, mas os jovens de hoje em dia, todos eles sofrem com alguma coisa. Seja a procrastinação, né, adiar as coisas, ansiedade, depressão, ou provavelmente o mais comum da geração, que é o TDAH, que antes era só por laudo médico e hoje em dia todo mundo tem, basicamente todo mundo tem TDAH, mas eu prefiro deixar isso pra depois, tá ligado? Um vídeo só específico sobre TDAH se vocês quiserem. E eu acho que a gente procrastina tanto nos dias de hoje, vendo na visão de um jovem, pelo simples fato da comodidade. Mas como assim a comodidade? E o que tu quer dizer com isso? É simples, na verdade. Eu tava conversando com meus pais esses dias. Meus pais disseram que eles são da roça e tudo mais, são do interior, então eles sempre cresceram em um âmbito onde o trabalho era constante. Basicamente, eles não tinham nem tempo pra pensar. Era trabalho, trabalho e mais trabalho. Aí eu nasci nessa geração onde a gente não precisa trabalhar, onde muitas coisas são feitas automaticamente pra nós, e desenvolvi uma certa carência, digamos assim, um certo senso de obrigação, de responsabilidade. E eu achei que era só comigo por um tempo. Eu pensava que, nossa, eu tô deixando pra fazer as coisas pra depois e isso é culpa minha, eu sou um fracassado, não sei o que. Ainda
penso nisso de vez em quando, porque tem vezes que eu realmente preciso fazer algo, mas eu adio e eu acabo não fazendo aquilo. Mas a realidade é que não é só eu que me sinto assim. Na verdade, muita gente se sente assim. Então eu comecei a pensar sobre isso, sobre o que poderia ser a causa e... Pô, eu não vi ninguém falando o que eu vou dizer agora, mas eu acho que é a comodidade, mano. Comodidade do mundo atual que causa grande parte da nossa procrastinação. Porque se tu parar pra pensar, mano, hoje em dia tu não precisa fazer nada. Para pra pensar comigo, cara. Hoje tu poderia morar em casa se tu quisesse. Se tu tivesse um emprego home office 100% em casa, tu poderia simplesmente viver sem nunca mais ver a luz do sol. Antigamente, se tu precisava de comida, tu tinha que ir obrigatoriamente no mercado comprar. Tu era obrigado a andar, a sair, senão tu morria de fome. Hoje, se tu pedir, tu tem a comida na tua porta, né? O iFood, o famoso iFood. Assistir um filme é a mesma coisa, tinha que ir numa locadora, alugar o filme, né? E muitas vezes tu nem sabia se o filme era bom ou não. Hoje em dia tu tem diversos sistemas para assistir filme, né? O sistema de streaming, HBO, Netflix, até a Crunchyroll se aplica, né? Se bem que a Crunchyroll é de anime, né? Mas pode se aplicar. Percebe como é uma facilidade de ter tudo que a gente acaba não querendo fazer mais nada, porque não é obrigatório. Não tô dizendo que isso é necessariamente 100% ruim, tipo, pô, o mundo mudou demais, a tecnologia evoluiu demais, tá ligado? E hoje a gente pode viver, entre muitas aspas, em casa, sem precisar se mover ou fazer qualquer coisa, só pedindo que a coisa venha na nossa porta. E isso é obviamente uma evolução, mas tem seus pontos negativos, né? Sempre tem seus pontos negativos. E as consequências, né, de tu ter tudo na hora que tu quer, na porta da tua casa, sem precisar fazer esforços, é nítido, né? Jovens se isolando, com diversos problemas mentais, procrastinando, que é o tema do vídeo. Olha, eu sei que eu não tô falando 100% de procrastinação, mas é porque eu gosto de englobar tudo e, novamente, eu tô sem roteiro, então vai vir uns assuntos muito aleatórios aqui, mas eu espero que vocês entendam. Então eu acho que essa comodidade trouxe um senso nos jovens e vai trazer para as futuras gerações, porque cada vez mais o mundo vai ficando mais facilitado, com as IAs e tudo fazendo todo o serviço por nós, vai trazer um negócio na cabeça dos jovens desde cedo de que eles não precisam se esforçar para conseguir algo, porque alguém vai fazer aquilo por eles, tá ligado? Ah, tô com fome, alguém vai fazer minha comida e outra pessoa vai trazer pra mim, eu só tenho que pagar. Tô a fim de assistir um filme, mas não sei se ele é bom, eu posso ir num site de reviews e ver a review da galera pra ver se gostaram do filme e cagando pra minha própria opinião se eu gostei do filme ou não, tá ligado? As pessoas se baseiam mais nas outras hoje em dia do que a própria opinião, eles não têm mais senso crítico e eu me incluo nessa, tá? Por muito tempo eu não tive senso crítico, eu era o famoso Maria vai com as outras, tá ligado? Se tá todo mundo indo, eu vou naquela direção. Porque é certo, tá todo mundo indo. Hoje, graças a Deus, eu tenho senso crítico, mas eu ainda sofro com a procrastinação. Então, entende? Isso tá fazendo com que os jovens, e até os adultos, né? Mas eu acho que mais os jovens, que são os mais afetados, pelo menos os que eu conheço, né? Que são a minha faixa etária, a famosa geração Z. Eu acho que eles são os que mais sofrem disso, devido às redes sociais e tudo mais, que eu pretendo fazer vídeo também. Mas também outra consequência de tu não precisar mais se esforçar pra fazer nada é que tu tá sofrendo com a falta de sonhos, né? A gente, amigos, somos a geração com menos sonhos. E eu não tô falando sonhos de, tipo, pegar, dormir e sonhar com alguma coisa. Eu tô falando sonhos de objetivos de se alcançar. E eu percebo isso muito na minha própria sala, porque recentemente a professora fez uma dinâmica e perguntou pros alunos quais eram os metas dele, né? Os objetivos. E apenas um soube responder o que ele queria ser. E ele queria ser, se eu não me engano, psicólogo. Pra ter uma ideia, né? Já é algo envolvendo problemas da cabeça. Mas, tipo assim, numa sala com 24 alunos, apenas um tem ideia do que ele quer fazer, do que ele quer seguir, o curso que ele quer seguir. O resto não faz a mínima ideia, eles não sabem. Então não é questão de não estar nem aí, tá ligado? É que eles não sabem o que fazer. E hoje em dia o que não falta são meios para tu se dispersar da realidade, né? As próprias redes sociais são um exemplo disso, os vídeos curtos, TikTok, essas coisas aí, todos eles querem te tirar um pouco da realidade. Aí tu acaba ficando preso num ciclo onde tu só rola a tela durante o dia todo. Uma ação simples de rolar a tela surge a famosa dopamina, né? Libera a famosa dopamina, que é o sentimento de conquista. Cada vez mais os vídeos são dopaminérgicos, cheios de edição pra te manter preso. Inclusive, se tu tá até aqui me escutando, muito obrigado, tá? De verdade, porque você viu que o vídeo não tem nenhuma edição, né? É só uma gameplay de fundo e eu falando. Isso já mostra que tu tem força de vontade ou que tu tá querendo ouvir alguém falar sincerão, tá ligado? Isso leva a outro ponto que eu gostaria de falar também, que é a iniciativa de tarefas. Como assim iniciativa de tarefas? Tu diz, irmão,
eu percebi que hoje em dia, além da galera não ter sonhos nem nada, eles não têm vontade de fazer nada. E isso se inclui pra qualquer coisa. Exemplo, eu tenho vontade de desenhar, tá ligado? Eu queria aprender a desenhar e ano que vem, eu podia estar começando a aprender agora, eu tô procrastinando, olha só, mas ano que vem eu vou realmente aprender a desenhar, vou fazer de tudo pra desenhar, com fé eu vou conseguir. Pelo menos aprender o básico, tá ligado? Fazer um desenho bonitinho e não só uns bonecos de palitinho que eu costumo fazer, mas tá me entendendo? Eu tô com essa ideia agora, né? Dia 4 que eu tô gravando isso e só ano que vem eu vou começar a realizar. Se eu começar, por nada eu começo no meio do ano que vem, pra tu ter uma ideia. Olha o que a procrastinação faz com o cara. E isso se inclui na iniciativa de tarefas. Tu pensa muito no final da tarefa. E isso é um baita problemão. Quando o jovem de hoje vai começar qualquer coisa, ele pensa apenas na finalização, tá ligado? O que não é errado, mas se basear na finalização é uma merda. Quando tu começa qualquer tarefa, qualquer talento, tocar violão, aprender a desenhar, tocar bateria, aprender a cozinhar, sem querer rimou, mas não foi meu objetivo, mas quando tu aprende essas coisas, tipo, tu tem vontade de aprender essas coisas, tu fala, não, eu vou começar a aprender, tu sempre se enxerga no futuro. Tu pega, tu se enxerga no futuro e tu fala, nossa, daqui, sei lá, eu vou aprender a cozinhar, eu vou ser um baita chefe, sabe? Um exemplo disso. Aí tu vai fazer um miojo com ovo e ele fica uma merda e tu desiste. E já era, tu pega e tu fala, não é pra mim. Até porque no primeiro prato que eu resolvi fazer ele ficou uma merda, então quer dizer que não é pra mim. Eu usei um exemplo aqui, claro, mas isso vale pra qualquer coisa porque o cara, no primeiro sinal de erro, ele desiste. Ele acha que não é pra ele. E isso, claro, é um pouquinho falta de vontade, podemos dizer assim, mas em geral também não é não, mano. É porque o mundo todo tá corrido e a comparação acaba com o cara. A gente acha que todo mundo nasceu rico ou todo mundo nasceu sabendo, sendo que isso não é verdade. Até a melhor das pessoas não sabia fazer algo que ela é boa hoje, tá ligado? Podemos citar o Michael Phelps nadando, não tem nada muito a ver, mas o Michael Phelps com certeza teve um momento da vida dele que ele não soube nadar, e hoje ele é simplesmente o maior atleta de todos os tempos das Olimpíadas, podemos dizer assim, porque, né, o cara é uma lenda. Mas agora se eu te chegar e falar que um dia Michael Phelps não soube nadar, tu vai acreditar em mim? Ou tu vai pegar e falar, não, tu é um imbecil. Mas é verdade, Michael Phelps um dia não soube nadar, e tu acha que na primeira vez que ele foi nadar e não conseguiu, ele pegou e falou, não quero mais. Bem, eu não conheço a história do Michael Phelps, mas pro cara ter se tornado uma lenda viva como o maior nadador da história, eu acho que ele não fez isso, ele arregaçou as mangas e foi nadar. Então as pessoas de hoje em dia, elas têm em mente que se elas não nascerem perfeitas, se elas não forem fazer a primeira vez e der certo, elas não conseguem, elas são um fracasso, e o que claramente é errado, porque todo mundo tem um começo. E isso, querendo ou não, se interliga com a comodidade do mundo atual, tá ligado? Porque, como eu te disse, se tu não sabe fazer algo, existe outro alguém que faça por ti, né? Alguém que se esforçou e tentou fazer aquela tarefa e conseguiu. Então tu normalmente contrata essa pessoa pra fazer o que tu não consegue. E eu sei que tá meio confuso, que eu não tô falando só sobre a procrastinação, mas esse é realmente o meu objetivo, cara. É linkar vários assuntos e tentar fazer um videozinho interessante, não sei. Nem eu sei o que eu tô fazendo, na verdade, eu só liguei aqui e tô gravando. Mas, bom, eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo, mas eu vou falar agora. Esse meu vídeo aqui só teve como exemplo só conversar sobre a procrastinação, como que isso é ruim, como que isso afeta as pessoas e como que muita gente também não entende, tá ligado? Julga. Eu vou usar uma palavra daqui, mas tem adultos que julgam nós de vagabundos. Convenhamos, existem pessoas que não querem melhorar e que estão satisfeitas, mas a realidade é que muitos não são vagabundos, eles só estão presos num sistema que tá fazendo a nossa mente se corroer. Se corroer com dopamina, se corroer com coisas rápidas e estamos perdendo a paciência. Ninguém tem paciência pra fazer mais nada, cara. Apesar de eu ter me defasado bastante, tudo é meio linkado, sabe? A comodidade, a zona de conforto, a questão de tentar iniciar uma coisa nova e desistir no primeiro sinal de falha, é tudo linkado. Então eu acho que não fugi tanto assim. Mas o meu objetivo aqui era dizer pra vocês que eu sofro e você também sofre, e provavelmente todo mundo que tá assistindo isso sofre do mesmo problema. A gente não tem ideia do que quer fazer, cara. Não temos direção. Eu não tenho direção do que eu quero fazer na minha vida. Me falam pra fazer faculdade, fazer curso. Aí eu conversei com a minha professora e ela fez 15 anos de curso pra começar a dar aula. Cacete, 15 anos de curso pra tu começar a dar aula. Ou o Brasil é uma merda, ou, meu Deus do céu, eu tô ferrado.
alguma das coisas, cara, eu não sei. Daí o cara pensa, mano, eu vou fazer 15 anos pra ganhar uns 3 mil reais, sabe? Daí eu ligo assim meu celular, vou no Instagram, a primeira coisa que me aparece é um moleque de 13 anos que enganando meio mundo de gente fez 1 milhão. Mano, como é que tu quer que eu me esforce quando tudo me diz que eu sou um bosta, sabe? Tudo no mundo mostra que tu é um bosta, que tu é um bosta. Daí o cara, ele fica na zona de conforto, ele tipo, mano, eu tenho que melhorar de vida, eu tenho que melhorar de vida. Mas ele não faz nada. Ele só rola a tela, ele perde tempo com dopamina. E eu me incluo nessa, eu tô falando disso comigo, tá ligado? Isso é mais um desabafo do que propriamente dizer, tá ligado? É um desabafo sincero com vocês. É foda, cara. Eu vou falar pra vocês que é foda. Eu não queria falar palavrão nesse vídeo, mas foda é o melhor exemplo que eu consigo usar, tá ligado? E, bom, eu falei que esse vídeo é só pra conversar e tal, mas eu acho que eu tenho uma solução que eu tô tentando aplicar no meu dia a dia. Vocês podem ver que, tipo, apesar de eu ter demorado pra começar esse vídeo, eu comecei. E isso por causa do que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma nova meta que tá me ajudando. Acredito que não exista nenhuma solução mágica. E pra ser sincero, não existe mesmo, cara. Não existe. Não tem essa de gente 100% disciplinada. Essas rotinas que tu vê em Instagram, TikTok. Confia em mim, são todas rotinas falsas. Ninguém acorda às 4 horas da manhã pra orar, 5 horas da manhã pra correr. Aí às 6 horas chega em casa, toma um banho, faz uma comida diet. Às 7 horas lê um livro. Às 8 horas trabalha até às 10 horas, tá ligado? Aí às 11 horas vai pra academia de novo. Às 12 horas lê mais um livro. Não existe isso aí, cara. A vida é cheia de imprevistos e coisas que não dão certo. Ela não é um mar de rosas, tá ligado? Como eu disse, isso tudo é linkado, sabe? Eu vou fazer um vídeo melhor sobre comparação. Se vocês quiserem, eu faço sobre comparação, falando sobre as redes sociais e tal. Então eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas saibam que é falso. Não se compare porque é falso. A realidade do um é diferente do outro e sempre vai ser assim. Mas o que eu tô fazendo pra me ajudar esses tempos é... Resumidamente, eu tô colocando um timer para as coisas que eu vou fazer. Resumindo aqui, para ser sincero, eu trabalho home office. Eu edito vídeos para mim mesmo. Eu tenho um canal no YouTube. Ele é sobre outro nicho. Eu não vou dizer qual é. Se algum dia acabar descobriram, né? Mas eu não vou dizer qual é o nicho. Enfim, eu trabalho para mim mesmo. Eu trabalho com o YouTube, graças a Deus. E eu edito vídeos. E bom, eu procrastino muito pra editar vídeos, tanto pra editar quanto pra gravar. Antigamente mesmo, quando eu não tinha inscritos nem nada, tu é louco, cara, eu demorava muito pra gravar, porque querendo ou não, tu não tem meio que uma obrigação, sabe? Então tu fala, não, fazer isso aí depois, tu acabava nunca fazendo. Mas pra me ajudar a editar vídeos e editar realmente, tipo, editar, eu tô começando a colocar um timer agora. No caso, um timer de mais ou menos umas 10 horas, e nessas 10 horas eu não posso fazer nada além de editar. Eu sei que parece meio cômico, mas funciona, porque eu tô tentando reprogramar meu cérebro pra ele entender que toda vez que tiver o timer aceso, eu vou editar, tá ligado? Só vou ficar editando. E quando eu faço qualquer coisa, eu pauso o timer. Tipo, eu vou no banheiro, eu vou ali, pauso o timer, vou no banheiro, volto e edito, sabe? Isso tá funcionando um pouco, mas claro, isso tá funcionando pra mim, não é garantido que vai funcionar pra ti. Só que eu também tenho outra solução, que essa pode abranger um pouco mais as pessoas, mas novamente, não é solução definitiva pra tu curar a procrastinação. Primeiro que é impossível, tu sempre vai procrastinar uma hora ou outra na tua vida, mas pra tu diminuir um pouco e realmente começar a fazer as coisas, se manter constante naquilo que tu quer, se tu quer realizar alguma coisa e quer continuar fazendo ela, a melhor coisa pra tu fazer, rapaz, é tu não enxergar o final, e sim apreciar o caminho. Coloca metas e pequenos objetivos. Eu vou dar um exemplo aqui só para finalizar o vídeo. Se tu quer correr 10 km num pace bom, né, que é tipo a medida assim de passos por segundo, eu não sei explicar muito bem, mas se tu quer correr 10 km em um pace constante e tal, tu não vai conseguir isso de primeira. Obviamente tu não vai conseguir. Se tu conseguir 100 metros é excelente, tá ligado? Só que assim, mano, o bagulho de tu colocar metas para alcançar até chegar no objetivo final vai te ajudar muito a se manter constante. Um exemplo disso é assim, ó. Eu corro só 100 metros com pace constante. Beleza. Bota na tua cabeça que a tua primeira meta é correr 150 metros com pace constante. Mas eu tô falhando. Continua, cara. Continua. Uma hora tu vai conseguir. Cheguei nos 150 metros. Beleza. Pega 200 metros. Aos poucos tu vai evoluindo. Eu sei que parece não fazer sentido, mas confia em mim. Quando tu conseguir 150 metros, tu vai se sentir muito bem consigo mesmo. Quando tu se esforçar e conseguir 200 metros, tu vai se sentir muito bem consigo mesmo. E assim, conscientemente, até uma hora que tu vai estar correndo 5, 6 quilômetros, sabe? É o mesmo sentimento de tu tá enfrentando um boss muito difícil de um jogo e tu morrer trocentas vezes pra ele, só que tu vai decorando os padrões, tu vai aprendendo a usar os itens da forma correta até que tu pega e derrota esse monstro. Tu se sente feliz, tu se sente bem consigo mesmo. É a mesma coisa. E
eu acho que é isso. Essa é a minha solução, entre aspas, né? Que eu tô tentando fazer. Confesso que tá sendo difícil. Tem dias que eu não tenho vontade de fazer nada. E vai ter dias que eu não vou fazer nada. Mas, cara, é força de vontade, mano. É força de vontade, não adianta. A gente fala e tal, tenta ser disciplinado 100%, mas não vamos conseguir, mano. A gente só tem que botar na nossa cabeça que se a gente não mudar, ninguém vai mudar por nós, né? Por mais que a comodidade do mundo e tudo na nossa mão a qualquer minuto tá fazendo a nossa cabeça ficar ruim, a verdade é que se a gente não se mover, ninguém vai se mover, né? Ninguém se move por nós e a gente vai ficar preso no sistema. Um sistema ruim e falho que não quer que tu cresça. Só quer que tu sirva, né? Pareceu muito um papo de quem é anticapitalismo ou essas coisas, mas não, gente, eu só tô falando a verdade. É sinistro, mas é a verdade. Esse vídeo deu muito mais longo do que eu achei que daria. Eu tô com quase 30 minutos de bruta aqui e eu só tô falando coisa aleatória, mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, tá ligado? E se tu tá assistindo isso na madrugada, que tu provavelmente tá assistindo isso na madrugada, cara, eu tenho quase certeza. Vai dormir. Regula esse teu sono, cara. Pelo amor de Deus, vai dormir. Uma coisa muito boa pra tu ser uma pessoa melhor é tu regular teu sono. Confia em mim. Quando eu comecei a regular meu sono, as coisas melhoraram muito. Então tu precisa regular teu sono. E eu espero que você tenha gostado, tá? Se quiserem mais vídeos sobre outros assuntos, comentem. Se quiserem expressar sua opinião, comenta. Se quiser falar alguma coisa, comenta, né? Comenta, porque a minha interação com vocês é o comentário. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou ficando por aqui e boa noite. Durmam bem.